Olá, sou Alexandre Kacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema, né? PGR versus PPRA. A briga aí, né? A briga aí, né? É um clima de briga que a gente está encontrando aí, né? Muitas pessoas, claro, né, já investiram muitas coisas em PPRA, né? É um instrumento que está aí desde 94, né? E eis que chega a NR01, né? Exigindo o PGR. Então, temos aí uma briga, né? Uma briga no sentido de que existe muito investimento, muitas pessoas trabalhando, né? E vem uma pergunta, mas o que é que por que mudou, né? Mudou por quê? Porque mudou, né? Então trouxe aí algumas questões, né? Bem, antes de entrar nas questões, a NR01 está vigendo hoje, tá ok? O PGR, né? O PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, né? Que está inserido no gerenciamento de risco ocupacionais, está vigindo hoje, tá ok? E o PPRA, que estava na NR09, já não mais está, né? Já não mais está desde 2020, né? Mas, no entanto, está em nossas firmas, em nossas práticas, em nossos fornecedores, né? Em nosso pessoal de segurança, né? Então ele ainda está incrustado e vem essas perguntas naturais, né? O PGR já não estava cumprido pelo PGPRA, né? É uma pergunta, né, sincera, né? O PGR não é novidade da mesma coisa, né? Aquele dito popular, né? Trocou 6 por meia dúzia, não é isso, não? Se eu tenho meu PPRA bem elaborado, o PGR já não está atendido, né? O PGR matou o PPRA, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso e vamos voltar a essas perguntas e outras perguntas que eu trouxe para a gente respondê-la, né? Então vamos lá, o que é PPRA, né? Claro que todo pessoal de segurança, prevencionista, que está aí no mercado, né? Claro que sabe muito bem o que é PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Está instituído pela Portaria 25, de 19 de 12 de 94, dezembro de 94, né? Pela NR09, né? Esta norma regulamentadora estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, né? Visando a preservação da saúde, né? A preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, né? Através da antecipação dos riscos físicos, biológicos e químicos, né? E seus controles, tá? Antecipação é uma palavra que está explícita na NR09 de então, tá? E ela é muito importante para a gente, aqui para nossa análise, né? Deixa de existir na revisão, claro, da própria NR09, que deu um novo texto, né? Portaria 6735, de 10 de março de 2020. Ótimo. O que é GRO, PGR? PGR é Programa de Gerenciamento de Riscos, que é a parte documental de um conceito, né, de um viés, de uma postura, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, os dois estão instituídos pela NR01, que está publicada, né? E foi publicada pela Portaria 6735, de 10 de 3 de 2020. Realmente é a mesma portaria, né? Que deu novo texto à NR09, ela deu novo texto à NR01, e claro que as versões anteriores, então, ficaram obsoletas, né? E está aí 1531, a organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais de suas atividades, né? E o gerenciamento de risco ocupacional deve constituir um programa de gerenciamento de risco, PGR. Nós já discutimos isso em outros vídeos, mas podemos dizer de forma grosseira, ou de forma grosseira não é desacertada, de forma acertada e simples, né? Que PGR é a parte documental do GRO, né? Então está vigendo e demandando revisões e harmonizações entre as diferentes NRs que está acontecendo. Muitas já foram publicadas, né? E essas revisões, né, estão sustentadas pela Portaria 787,
de 27 de novembro de 2018, que dispõe sobre as regras de aplicação, interpretação e estruturação das normas regulamentadoras. Quer dizer, antes de 2018, cabia ao grupo tripartite, seja particular, seja o permanente, né, a definição do texto regulamentador, né? Então, existia uma liberdade, aí, decisão do próprio grupo de como tratar os assuntos pertinentes àquela norma regulamentadora. A partir de 2018 já existe um assunto geral, né? Já existe um assunto geral, existe um entendimento geral de formato, de estruturação das normas regulamentadoras para que elas se harmonizem entre si e, claro, isso aí já está enxergando a grande, vamos dizer, síntese, chamar de síntese, que a NR01 trouxe através do gerenciamento de riscos ocupacionais e do programa de gerenciamento de riscos, né? Vamos conversar sobre isso, né? Não preciso acreditar em mim. Quais são as queixas quanto à troca, né? A troca de PPRA por PGR, né? Troca está entre aspas, porque não é bem uma troca, né? Uma substituição, né? Substituição é troca, né, Alexandre? Bem, vamos para frente, né? Entende-se realmente, é verdade, né? Que o novo PGR em muitos aspectos, né, tal e qual ao velho PPRA. Então a pessoa lê e fala, mas isso aqui está no PPRA, isso aqui eu tenho no PPRA, isso aqui, o que é que estão pedindo que esse PGR de novo, né? Então eu coloquei aqui de uma forma esquemática, muito simples, sem entrar em detalhes, né? Não é o foco aqui desse vídeo, né? A semelhança entre PGR e o ex-PPRA, né? Estou chamando de ex porque ele na realidade não existe a partir de 2020, né? No campo jurídico, no campo, né, das exigências trabalhistas, tá? Mas ok, semelhanças, né? Gerência de riscos, os dois tratam de gerências de risco. E para gerenciar risco a gente precisa a identificação desses riscos, não é isso? Prever medidas de controle desses riscos, né? Veja que depois dos riscos tá ali, eu coloquei um parênteses vazio, né? Já dando spoiler, né? Porque realmente o grande diferencial é esses riscos, né? O PPRA está voltado para os riscos ambientais, está confessado no próprio título dela, né? E o PGR trata de outros riscos, vamos caminhar para ver, né? Mas é realmente os riscos, o início do PGR e o início do PPRA, que elas se diferem substancialmente e, claro, demandando, por consequência, várias outras modificações, né? Mas o viés é o mesmo. Gerência de risco, identificação, medidas de controle, atualizações, né? Utiliza o PDCA, né? Que é típico da gerência, né? Planejamento, execução, avaliação, correção, novo planejamento, nova execução, nova avaliação, nova correção, né? Constituindo aí um ciclo virtuoso, né? No sentido de cada vez estar mais aprimoradas questões de segurança, né? Isso é típico de toda a gerência, tá? Tanto no PPRA quanto no PGR, né? Prevê a participação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? O PCMSO, né? Nós estamos falando de risco que afeta a saúde, né? Nós estamos falando de risco que causa perigos aos trabalhadores, né? E claro que o controle médico desses trabalhadores está intimamente ligado a esses riscos do trabalho, né? Ok, prevê documentações e responsabilidades. Então, quem lê, está lendo na minudência, né? Fala, mas isso já existe no PPRA, o que é isso, o que tem de novo, né? E claro, né, com isso, né, é compreensível, muito comum encontrar questões e queixas, né? Porque na verdade são questões, né? São queixas, né? E queixas exatamente pela cultura já estabelecida, pelo investimento que já foi feito nos PPRAs, que existem em todas as firmas, né? É compreensível, né? O PGR já não estava cumprido pelo PPRA? Estava ou não? Né? O PGR não é novidade da mesma coisa, né? Trocar 6 por meia dúzia, né? Se eu tenho meu PPRA bem elaborado, o PGR já não está atendido, né? São questões que eu coloquei na própria chamada, né? O PGR matou o PPRA, né? Já tenho engrenado quem faça e revise meu PPRA.
Posso mantê-lo para cumprir o PGR? Isso é uma questão ou colocada num webinar, né? Muito pertinente. Se eu pegar meu documento do PPRA e alterar o título para PGR, o PGR está cumprido, né? Uma saída curta e rápida, né? Ok. Nós vamos voltar nessas questões, tá? No fim do vídeo, para a gente respondê-la, né? Vamos ver se a gente consegue respondê-la satisfatoriamente, né? Então, quais as diferenças entre o PGR e o PPRA, né? Então, agora vamos falar das diferenças e por que que um não é igual ao outro. Porque aqui nós não estamos trocando 6 por meia dúzia, né? Eu montei aqui uma figura, uma tabela, na coluna da esquerda o PGR, que está na NR01, está com fundo azul e um fundo rosa. Tá à direita está o PPRA, que é NR09, a ex-NR09, que já não está mais valendo esse texto, esse documento, né? E eu coloquei aqui as características de um e de outro, comparei, né? Eu li as duas e fui pensando os itens mais significativos para a nossa conversa aqui, né? Para a nossa elucidação. E está ali no 151 do PGR, controle dos riscos ocupacionais. E está lá no 911, controle dos riscos ambientais. Então, o PGR trata de riscos ocupacionais e o PPRA trata de riscos ambientais. Alexandre, são palavras, apenas palavras, né? Se aí terminasse a alteração só no título, né? Só no objetivo e nada mais mudasse no texto, é claro que era só palavras. Mas na realidade, isso é muito diferente, né? Isso tem mudanças significativas que traz no próprio corpo do elemento regulamentador, né? Então vamos comentar um pouco o PGR. Ocupacionais, riscos ocupacionais. Risco devido à ocupação. Em sabendo o que se faz, onde se faz, o ambiente, né? Como se faz, em que condições, que materiais, que substâncias tomam contato, em que condições, quais são as medidas de controle já existentes. Então, considerando esse âmbito, agora sim, podemos identificar os riscos ali existentes. E este é o objeto de nosso controle. O risco dentro da ocupação. O risco do trabalhador no seu local de trabalho, fazendo o que tem que fazer, com os objetos, com os meios ali existentes para ele trabalhar, tá? Isso que é risco ocupacional. Risco ambiental que está no PPRA. Reconhecemos antecipadamente, né? Antecipadamente, que os agentes físicos, biológicos e químicos oferecem risco ao trabalhador. Ruído excessivo compromete a saúde do trabalhador. Não tenha dúvida. Agentes químicos que são inalados, dependendo do agente, dependendo da proporção, causa comprometimento da saúde, né? Agentes biológicos em contato com a pele, dependendo do agente biológico, dependendo da exposição do contato, traz riscos à saúde. Então nós já sabemos disso antecipadamente, né? Os riscos oferecidos pelo agente são os riscos objetos de nosso controle. Ele pinta com essa tinta que tem essa substância. Então essa substância causa esse perigo e nós precisamos tratar deste risco. Essa, vamos dizer, é a visão do PPRA, né? O mesmo exemplo no PGR é o trabalhador lida com essa tinta, mas ele lida desta forma, com esse equipamento, nesses momentos, nesse tempo de exposição, nesse ambiente que aqui está com esse recurso, esse outro não recurso, e essa tinta tem esse agente que nessas condições causa comprometimento da saúde, né? Então muda bastante o foco, não é? Muda bastante o foco. Nós estamos trabalhando no local e não no agente, né? Outro item que eu separei, né? A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Então, o PGR está na mão da organização, está na mão do empregador, está na mão do chefe, né? Estabelecer esse PGR por unidade operacional, setor, ambientes físicos ou atividade, né? Claro que o assunto é risco ocupacional, essa divisão ou essa unidade, é claro que vai ser
uma divisão que eu vou escolher em função dos riscos ocupacionais que ali se apresentam, não é? Já no PPRA, que é um documento, é no âmbito de cada estabelecimento da empresa um PPRA, né? Assim está escrito, assim era, né? Ok, vamos comentar aqui brevemente. A critério da organização, cada estabelecimento, um GRO. O gerenciamento de risco ocupacional, sim, é um por estabelecimento. O GRO é um conceito, tá? É uma gerência de risco, né? É uma intenção, né? É um fazer, né? É uma preocupação, né? Então é um assunto mais conceitual. E sim, esse conceito tem que estar em cada um dos estabelecimentos da firma, tá? Agora, o PGR, que é a parte documental, aí sim existe essa liberdade, né, da organização em se adaptar em função dos riscos, não é? Identificados. Em função dos riscos identificados, né? Risco aqui no sentido amplo, né? É o risco dentro daquela situação, naquelas condições, fazendo aquilo, né? Tá? E o PPRA, cada estabelecimento, um PPRA. Outro item que me chamou a atenção é o que está no 15732, trabalha com processos, ambiente de trabalho e atividades, né? No inventário de risco, isso tem que estar descrito para cada situação analisada. O processo, o ambiente de trabalho e as atividades. Enquanto que o PPRA trabalha com antecipação, análise de projetos, métodos e processos. Quais são os agentes que lá estarão? E a gente vai trabalhar no PPRA a partir desses agentes ali presentes. No PGR, não. No PGR, nós vamos olhar a situação de campo, não é isso? E a partir dali, aqueles agentes têm uma forma de ser lidada, já estabelecida no processo, já estabelecida na situação e que talvez constitua risco para a gente. E talvez, apesar de constituir individualmente um risco, ele já está suficientemente controlado pelos processos que nós temos, não é? Espera-se, com essa grande revisão das normas regulamentadoras, uma economia, aumento de segurança e economia para todas as firmas, tá? Espera-se, né? Realidade, o PGR trata com a realidade, né? O que se faz, onde se faz, o que é exigido do trabalhador para fazer o que faz, aonde se faz, né? Agora sim identifiquemos o risco. Então nós vamos para o concreto da planta. Nós vamos para o que está acontecendo, para a realidade do trabalhador. Nós vamos lá receber, analisar, investigar o local exato que o trabalhador vai encontrar hoje, no momento de trabalho dele. Não é? É ali que acontecem os acidentes, é ali que acontecem os comprometimentos de saúde, né? O PPRA, por sua vez, é a antecipação, né? Quais substâncias serão manuseadas, quais agentes, né, seja físico, seja químico, seja biológico, o trabalhador irá lidar, e eis os riscos. E eis os riscos, né? Então, o PPRA, por ele tratar dos agentes e não da situação real, ele, na prática, exige, ou ele pode decorrer em exigências que não são significativas, né? Naquela situação de campo. Este é um pecado, este é um erro, né? Ou essa é uma deficiência, vamos falar assim, né? Ou esse é um assunto que mereceu, né, ser alterado o PPRA. Essa é uma faceta. Tem outra faceta. Existem coisas em campo que estão lá no campo. E se você só trabalhar com os agentes, conhecendo os agentes, você não está vendo o que está acontecendo em campo. Mas o trabalhador, o candidato ao acidente, está encontrando o campo lá, ué, daquele jeito. Por que nós não vamos visitar? Nosso trabalhador visita. Vamos lá, vamos conhecer a fera, né? Então o PGR ele é mais realista, né, nas questões de situações, né, de campo, né? Outro assunto é o PCM-SO, né, que existem nos dois, né? Então vamos lá, está no PGR e PCM-SO de acordo com os riscos gerados pelo trabalho, né? Então o PCM-SO recebe informações.
O fulano trabalha nesse processo, nesse processo, nesse processo. Eis o inventário de risco onde ele está trabalhando, eis o inventário de risco nessa outra função, eis o inventário de risco nessa outra função. Então, o fulano que trabalha nessas situações, o médico do trabalho, sabe assim, eu vou acompanhar a saúde desse trabalhador, do fulano, através desse e daqueles exames periódicos, não é? E outro trabalhador em outras atividades, o PCM-SO tem condições de ser mais afinado aos riscos que o trabalhador está convivendo no seu ambiente de trabalho, né? Por outro lado, né, o PPRA é muito mais, eu coloquei desta forma, né? PCM-SO oferece informações, né? Senhor médico do trabalho, lá no local de trabalho tem benzeno, quais são os problemas, né? E eis que a saúde ocupacional vai fornecer uma série de informações para ajudar no desenvolvimento das medidas de controle, né? Mas você veja que por ser ancorado, o PPRA não ser ancorado na realidade de campo, é claro que o PCM-SO fica vencido, né? Fica de mãos atadas em ele ser proativo em cada situação de cada trabalhador em campo, não é? Bem diferente do PGR, não é? Bem diferente do PGR, né? Outro item, o PGR considera processos, ambientes, atividades, descrição do perigo, identificação das fontes, circunstâncias, indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos, avaliações e classificações dos riscos, critérios adotados. Isso tem que estar explícito, né, no inventário de risco. Inventário de risco é um dos documentos que compõe o PGR, né? Então nós temos que descrever, nós temos que avaliar isso, nós temos que conhecer e registrar no inventário de risco, não é? Então é uma realidade real, né? A gente precisa registrar isso num dos documentos do PGR, é o chamado inventário de riscos, né? E vamos lá para o PPRA, né? Riscos ambientais são promovidos por agentes físicos, químicos ou biológicos em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição. Então ele está focado no agente, né? PPRA está focado no agente e o PGR está focado no todo da situação, né? O todo da situação é o que o nosso trabalhador vai enfrentar quando chegar para campo, não é? Então toda situação manda ou é mandatória no nosso PGR, né? E na realidade o PPRA os agentes mandam, né? Num webinário da Funtacentro, a título de exercício, foi apresentado um vídeo, um trabalhador no local, numa pintura, numa cabine de pintura, né? Uma cabine de pintura. Então tinha um layout, tinha entrada de ar, tinha o estoque das peças que estão secando da pintura. Depois, em sequência, tinha fisicamente a cabine de pintura. A cabine de pintura tinha a exaustão. Então o trabalhador pegava a peça, colocava no local de pintura, com uma pistola ele pintava a peça e depois pegava com um suporte e colocava atrás dele a peça para a tinta secar, para a tinta curar, né? Então foi dado isso. O trabalhador estava sem EPI, né? Então foi dada essa situação. Mostrou, é um trabalhador real, numa situação real de campo. E aí, o que é que nós estamos vendo de riscos aí, né? Então, a primeira coisa é levantar, ele está sem máscara, né? O que é isso? Esse é o PPRA, né? Está sem máscara. Poxa, ele está trabalhando com tintas, né? Tintas, vapor de tinta, está sem máscara, né? Alto lá. Existe a medida de proteção coletiva, que é a exaustão da Câmara de Pintura, não é? E a medida de proteção coletiva ela é prioritária e nós só haveremos de lançar mão de EPIs se a medida de proteção coletiva não for suficiente para controlar os riscos que nós estamos vendo. Então, alto lá. Essa tinta tem o quê? Quais são os agentes químicos agressores? Em que proporção eles são agressores? Qual o tempo de exposição que a situação começa a ser preocupante? Não é?
Então, nesse momento, nós iremos lá na NR09, nos anexos, né, e procurar no fabricante da tinta, procurar na literatura aí mundial e achar as nossas referências. Um assunto. Outro assunto. A nossa câmara tem uma exaustão. Aquela exaustão tem qual fluxo, qual velocidade. Então, essa pintura com esse gatilho que espalha tantas partículas no ar nessa velocidade tal, nós conhecemos a pistola, né? Sabemos com o fornecedor da pistola, o fabricante da pistola, como é que ela trabalha. Então, nós vamos avaliar o quanto de exposição aquele trabalhador naquela cabine, com aquela exaustão, com aquela tinta, com aquele aplicador. Ele, trabalhador, está sujeito, né? Ele está sujeito. Então, a partir deste momento, a partir dessa identificação, a partir desse registro, nós podemos concluir que aquela exaustão é suficiente. E se é suficiente para levar a níveis toleráveis a situação daquele trabalhador, não há de se falar em EPI. Aquele risco está controlado, não é? Ele pega na pistola, então a pele dele vai receber quanto de tinta, quantas partes por milhão está chegando ali. De novo, em função da exaustão, em função do espargidor, né, de tinta, em função dos agressores químicos que existem na tinta, nós vamos chegar à exposição que a pele dele, né, não por vias respiratórias, mas a pele dele está sujeita. E isto é problema? Isto é análise de risco, né, da situação. Né, da situação. Então não é EPI, é uma análise. A partir desse momento nós vamos tomar medidas, nós vamos registrar no nosso inventário de risco, né, as medidas de controle existentes. Essa exaustão existe e se essa exaustão parar, não se pode pintar. Olha lá. É mesmo? É. Então quem sabe, agora já estamos no plano de ação, né? Quem sabe nós vamos duplicar aquela exaustão, né, para ter uma reserva, porque motor elétrico, exaustão, demanda manutenção, demanda troca, né, demanda as operações de interrupção. Quem sabe a gente ter um reserva para a gente não parar a produção quando a nossa exaustão tiver com problema, não é? Aí entraria no plano de ação. Uma outra coisa também que ficou claro nessa situação é que o objeto pintado estava entre a entrada de ar do ambiente e a saída de exaustão, e estava o trabalhador ali, né, no meio. Então ele estava recebendo o ar vindo de fora, ok, ar atmosférico, passando pelas tintas, pelos objetos pintados que estão em secagem de tinta. Então estão sendo volatizados aí os agentes aí, da tinta, né? E esse ar visitando essas peças, estão passando no nariz do nosso trabalhador. Isso é problema ou não é? O que é que está sendo ingerido? E que tal se a gente cortar esse risco, eliminar esse perigo? Como? Mudando uma entrada de ar para um outro lugar, mudando fisicamente o local, né? É a primeira medida, aí a medida de primeira hierarquia, eliminação do risco e do perigo. Né? Se a gente elimina isso, quer dizer, a secagem das tintas passa a acontecer num ambiente que não vá, né, produzir problemas de inalação ao trabalhador. Essa é a primeira medida. Linda e maravilhosa. Né? Agora veja só, senhores, nesse pequeno exemplo, um pequeno exemplo do vídeo, apenas 2 aspectos, não vou trazer mais situações dessas, né? Mas veja só essa situação aqui, o que nós vimos sem ter visto o vídeo, né? Veja só, o tanto de riqueza nas questões de segurança. Como é que um PPRA poderia produzir essas reflexões que nós aqui estamos tendo? Como é que alguém vai tomar medidas de controle numa situação que ele não conhece, que é o campo? É lá que acontecem os problemas, não é? E a gente faz isso em todos os nossos afazeres, a gente faz isso, a gente vai para campo. Aconteceu um crime, aí chama a polícia. O que a polícia faz? Abre o livro para ver o que é que
o que é que o crime significa? Não, sabe o que ele vai fazer? Primeira coisa, vai para a cena. Vai para a cena, vai investigar lá a cena, não é? Vai investigar a cena. Então, a NR01, o GRO, o PGR, está convidando para a gente ir para a cena do crime. É lá que acontece a perda de saúde e os acidentes. É lá que nós temos que ver, que nós temos que conhecer. Não é? Então, é essa situação do PGR, né? Aqui acabou as comparações. Claro, eu pincei simplesmente alguns aspectos suficientes para a gente ter essas reflexões aqui, né? Não para por aí, mas eu não vou me alongar nessa comparação. Vamos responder as perguntas que estão lá na frente? Vamos ver se a gente consegue responder. O PGR não estava cumprido pelo PPRA? Não, porque o PPRA parte de agentes físicos, biológicos e químicos, né? E o PGR parte da situação de campo. Não é que aquelas informações que você tem no seu ex-PPRA, né? Que as informações que você tem, que você produzir, que de repente até pode continuar produzindo, não é que elas sejam descartadas, mas ela tem uma aplicação limitada dentro do PGR. O PGR pede muito mais coisa. E dependendo do assunto, sim, em algum momento você vai precisar das informações que está lá no seu ex-PPRA, tá? Então, o PGR não estava sendo cumprido pelo PPRA, né? PGR não é novidade da mesma coisa em absoluto, né? Em absoluto, né? Vide aí esse pequeno vídeo que eu contei dessa cena, né? É claro que não é a mesma coisa. E o PGR está mais sintonizado nas questões de segurança, está mais sintonizado na realidade de campo, né? Ele é mais real, não é antecipação, é realidade do que está em campo, né? E, evidentemente, muito mais poderoso nas questões de segurança, né? Se eu tenho meu PPRA bem elaborado, o PGR já não está atendido? Não está atendido porque o PGR tem umas necessidades de documentos, 2 documentos, chamados inventário de riscos e plano de ação. O inventário de risco tem toda uma formalidade explícita na NR01 que não está desta forma no documento PPRA, né? Então vá para campo. Leia o PGR, o que é que você tem que fazer no inventário de risco e veja o que é que tem de útil no seu PPRA. Né? Aqui, sem maiores análises, algumas informações serão úteis e necessárias, mas muito ainda teremos que levantar ou que trabalhar para cumprir o PGR. Né? PGR matou o PPRA? Nas questões de gerência, sim, mas não porque foi morto, ele foi promovido. NR01 está pegando o bom do PPRA, né? E está falando para todas as normas regulamentadoras, gente, a batuta agora vai tocar assim. Véio. Então o PPRA renasceu, né, com forças no PGR, né? A parte que é importante na gerência de risco, né? O PDCA está lá, né? Os riscos ambientais estão lá quando se fizerem necessários dentro da figura de campo que nós visitamos e vimos os riscos ambientais ali presentes, né? Então, o PGR ele é maior que o PPRA, não é? Maior em envergadura, em propósito, em recursos, não é? Já tem engrenado quem faça e revise meu PPRA, ótimo, né? Ter bons companheiros, né? Isso é muito bom. E na certa, nesse caso, né? Já é um casamento de longa data. Desde 94 nós temos que fazer PPRA, né? Posso mantê-lo para cumprir o PGR? Ótima pergunta. Então, eu que te volto essa pergunta. Converse com seu fornecedor. Isso aqui é no caso de um PPRA terceirizado, né? Que é muito comum em muitas firmas, dependendo do porte, né? Mas conversa com seu fornecedor de PPRA. Você está inteirado da NR01? Você está inteirado do que é um PGR? Você viu o vídeo do Alexandre sobre diferenças do que é um e o outro, né? Eu recomendo, tá? Começar por esse vídeo que eu estou produzindo aqui, né? Esse assunto que eu estou trazendo desta forma simples e focada, eu não vi em nenhum outro vídeo.
vi vários vídeos conversando sobre PGR, PPRA, comparando e coisa e tal. Mas aqui eu estou dando de cima para baixo. Estou numa visão aérea, autossuficiente para não ver detalhes, né, e baixo o suficiente para ver como é que nascem de propostas diferentes, né? E sinais de propostas diferentes têm exigências diferentes, né? Então converse com o seu fornecedor. Você está atualizado? Você sabe o que é isso? Como é que nós vamos fazer aqui no nosso caso? Ah, é só pegar o documento PPRA. Você fala assim, será? Né? Os riscos lá do meu trabalho. Vou lá visitar os meus postos de trabalho. Não é? Vou lá visitar os meus postos de trabalho. Se a gente não for visitar, a gente não tem como conversar sobre PGR, não é? Então, aí mantenha um contato, né? Faça a sua verificação e tome suas decisões, né? Não vejo nenhum problema que um bom fornecedor de PPRA também seja o seu colaborador no seu PGR, mas desde que esteja sintonizado no que se pede dentro do PGR, né? Tá? Se eu pegar o meu documento de PPRA e alterar o título para PGR, o PGR está cumprido, né? Opa, procurando uma solução rápida, fácil, né? E rasteira, né? Não só por tudo que nós estamos conversando aqui, que tem finalidades diferentes, como a formalidade do PGR são 2 documentos, né? Um inventário de risco, que pede muito mais aprofundamento do que está no PPRA, né? Inventário de risco, e o plano de ação. Então, são documentos de naturezas, de formalidades bastante diferentes. Não vai colar. O fiscal vai chegar lá, cadê a descrição do ambiente, das tarefas, do trabalho? Não estou vendo aqui, cadê o seu inventário de risco? Cadê o seu inventário de risco? Ele nem vai falar de PGR, vai falar assim, cadê o seu inventário de risco? Né? Então, não tem jeito de cumprir por assuntos formais e assuntos de objetivos, né? O etc, né? O etc aí eu ofereço a vocês, né? Por favor, tragam nas nossas caixas de perguntas e para a gente discutir, né? Por favor, tem muitos vídeos bons, né, no YouTube, né? Tem muitos vídeos bons no YouTube e tem muitos vídeos muito superficiais, né, no YouTube, né? Não comece, né, pela duração do vídeo, né? Comece pelo assunto, ouça o que está ouvindo, né? E avalie se está sendo útil para você, né? E sim, tem muita coisa boa e nós podemos utilizá-la, podemos e devemos, né? Então vou tirar aqui, eu fiz aqui uma conclusão, né? Minha de comigo mesmo, né? E vamos ver se vocês concordam, né? O GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, conduzem a segurança a partir do local e situação onde os acidentes e o comprometimento da saúde acontecem. É o campo, né? É o campo como está, do jeito que está, hoje como está. Vamos lá conhecer os riscos? Vamos lá. O campo não vai sair, tá? O campo não tem pernas, não vai sair. Vamos lá ver como é que está sendo trabalhado, né? O risco, no seu sentido amplo, né? No seu sentido amplo, porque não é apenas é o risco considerando um ambiente, local, aspectos, medidas já tomadas, né? Treinamentos, tudo que envolve o ambiente de trabalho, né? Então, o risco em seu sentido amplo é o condutor do GRO, do Gerenciamento de Risco Ocupacional. É o condutor do Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Impostos pela NR01, tá? Imposto mesmo, tá? Porque é de observância obrigatória às normas regulamentadoras, né? E lá está falando que toda empresa tem que constituir o GRO e o PGR, então é nosso dever, né? Segui-los, não é isso? Cumprir. As demais NRs, aqui incluso a NR09, né, passam a ser colaboradoras da gerência do risco ocupacional, contribuindo com os aspectos de sua especificidade, que porventura venham se mostrar necessários em cada caso particular. O começo é o campo, e ele pode se desdobrar, né? E nesse campo nós temos uma situação elétrica. Esse nosso trabalhador faz essa operação elétrica. Quais os riscos disso aí?
vamos bater na porta da NR10. NR10, essa situação, isso aqui é risco? Qual que é o risco? Quais são as medidas de controle? Não há? Ou, em observando o nosso campo, nós vemos que existe uma tarefa, ou uma parte da tarefa, ou um pedaço do tempo do trabalhador que ele passa em ambiente confinado. Ele precisa adentrar aqui para fazer isso. Isto é risco? Em que intensidade? Né? Senhora norma regulamentadora, né, de ambientes confinados, né? O que é risco? Quais são as medidas de controle? Então veja só, as normas regulamentadoras demais, elas sim, elas são suporte para que o gerenciamento de risco ocupacional e o programa de gerenciamento de risco ocorra de forma de sucesso, né? Claro, contribuindo dentro das especificidades de cada norma regulamentadora. O veio de programa, notadamente o ciclo PDCA, né, até então vigente na NR09, né, enquanto estava lá o PPRA na NR09, ganha mais amplitude e alcance a ser adotado pela NR01. Né? E, evidentemente, né, já que está melhor lá na 01, deixa de ser necessário na NR09, não é isso? Assim como foi motivo aqui de um vídeo, né? Assim como em toda intervenção, a análise de risco e medidas de controle dos riscos elétricos e riscos adicionais, né? Que está hoje ainda na NR10, vai sair. Mas vai sair, não deixará de existir. Está ganhando um espaço mais nobre, com mais recurso, com mais amplidão, com mais detalhes, dentro da gerência de riscos ocupacionais e dentro do programa de gerenciamento de risco imposto pela NR01. Não é? Bem, foi isso que eu preparei para este vídeo, né? Eu espero que tenha sido útil, né? Se foi útil para você, né? Comunique aos seus parceiros, né? Aos seus fornecedores, né? Se você presta serviço de segurança do trabalho, né? Para que possa aí também tomar contato aí com essas informações. Em caso de dúvida, eu sempre mantenho, né, com alguma frequência os quadros aí de perguntas, mas também via mensagem, direct, né? Fiquem à vontade. Então, até o próximo encontro.